Eu já estava jogando em seleção, quando eu fui contratada por Chieri, eu tinha o maior salário da história do voleibol na Europa, um mega contrato. E foi uma experiência maravilhosa, já era no norte do país, e a gente tinha um time bom, não era um dos melhores, mas dava para brigar ali, para ficar entre os 4 e 5 de campeonato, 4 quinto lugar. A gente jogou o campeonato europeu, a gente ganhou o campeonato europeu, não ganhamos o campeonato principal, que era o italiano, e eu tinha mais um ano de contrato. Aí eu fui muito sincera com eles, assim, foi o máximo, uma experiência maravilhosa, só que eu fiquei com muita saudade do meu país. Apesar de ter aprendido a língua, e não sei, eu queria voltar para o Brasil. É engraçado, assim, foi uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo o meu lado, meu filho estava numa idade muito perigosa, 14 anos, eu precisava ficar mais perto dele, enfim. E aí eu voltei para o Brasil, eu joguei vôlei de praia há 4 anos, porque os treinamentos me motivaram. Eu comecei a perceber que eu não tinha dor no joelho. Eu treinava e meu joelho não doía. Na quadra eu vivia à base de remédios. Eu tinha artrose nos 2 joelhos. Então era muito inflamatório, eu tinha muita gastrite. E assim, foi altamente desafiante para mim, porque o vôlei de praia é muito difícil. Eu até brinco, quem é moleza vai jogar vôlei de quadra. Porque a praia é um outro universo, você tem que aprender a andar na areia, você tem que aprender a treinar no sol, com vento. É como se eu estivesse começando a minha carreira. Mas para mim foi desafiante, porque era um novo recomeço eu me reinventei. E aí eu adorei jogar vôlei de praia, o clima do vôlei de praia é muito bacana. Mas obviamente que eu ficava arretada, porque eu perdia pra Juliana, que eu dava autógrafo pra Juliana quando eu morava em Natal. Quando a Juliana morava em Natal, e Juliana era o ícone do vôlei de praia, eu falei, minha filha, eu tô perdendo toda hora pra você, o que tá acontecendo? O Rodrigo, ele falou assim pra mim, em 2010 nós vamos casar. No dia 10 do 10 do 10, porque você sempre jogou com o número 10. Janeiro de 2010, eu tô treinando na praia, já tava jogando com a Tayana, minha terceira parceira, já tava melhorando, já tava fazendo uma finalzinha, uns pódiozinhos, já tava, entendendo voleibol. E aí, tô passando mal no treino, tava grávida e não sabia. Tinha acabado de renovar um contrato com o Banco do Brasil. Gente, aí ele liga pro banco, eu vou lá no banco, olha, aconteceu, eu tinha um problema super sério de trompa, útero invertido, trompa obstruída. Eu pra engravidar, assim, era super difícil. O médico falava, Vina, só um tratamento. Apareci grávida, o meu filho nasceu no dia 10 do 10 do 10, no dia que eu ia casar. Então o número 10 sempre me acompanhou na minha vida. Meu grande mestre mesmo foi o Luciano do Vale, que ele me ensinou muito. Muito. E hoje, assim, eu morro de saudade dele. Até me emociono. Peraí, calma. E aí nós fomos para a Olimpíada Eu fiz a Olimpíada de Pequim com ele, que foi a primeira conquista da medalha do vôlei das meninas. Não terminou. O ouro tá chegando. Como é difícil ganhar ouro. Ganhamos! Somos ouro! Brasil! E esse dia foi inesquecível, porque nós estávamos ao vivo e as meninas ganharam aquela medalha. Quando eu olhei a Fofão chorando, eu comecei a chorar, não falava. E eu larguei o Luciano falando, eu desci. Eu fui lá, porque a gente ficava lá em cima, a cabine era muito alta no ginásio, aqueles ginásios enormes. Aí eu desci, invadi a quadra, pulei. Eu agarrei a Fofão, assim, agarrei o Zé Roberto. Eu falei, cara, obrigado por você dar esse título ao vôlei. Porque a gente ficou aquela Olimpíada engasgada, né? Eu olhava pra cima, Luciano, sobe, a gente tá ao vivo e você tá aí, sua maluca. E aí eu fiz mais os Jogos Pan-Americanos com ele. Aí já na Olimpíada de Londres eu fui pela Record com o Maurício Torres também, grande Maurício falecido. Enfim, mas foram experiências maravilhosas, assim, porque eu parei de jogar pela maternidade, né? Porque ainda nasceu o Pedro. Aí eu fiquei tentando outro filho, não conseguia. Aí na Olimpíada de Londres, que eu não estava com a Record, meu marido estava com meu filho mais velho num apartamento alugado e eu ficava no hotel com o Pedro, meu filho pequenininho, com a babá. E no último dia, quando as meninas ganharam a medalha de ouro, nós fomos comemorar com as meninas, enfim. E aí eu voltei grávida de Londres.
Então meus filhos são olímpicos, né? Eu não sou uma perua de andar totalmente. Agora eu sou muito vaidosa, eu gosto.